Os sistemas modernos de defesa aérea dependem do radar para detectar ameaças inimigas. Uma vez que um radar de defesa aérea detecta uma aeronave ou um míssil, ele pode transmitir essa informação para os caças defensores ou sistemas de mísseis terra-ar guiados por radar. Sem radar, os caças defensores podem desperdiçar um tempo valioso patrulhando o trecho errado do céu, e mísseis terra-ar guiados por radar, como os russos Buk, Tor S-300 e S-400, são incapazes de engajar o inimigo. Os radares geralmente fornecem dados de detecção para várias formas de defesa, portanto, a maneira mais eficaz e eficiente de suprimir ou destruir as defesas é destruir os radares, ou pelo menos forçá-los a desligar temporariamente. Um radar deve transmitir ondas de radiação eletromagnética para detectar atividade inimiga, e essas ondas de radiação são detectáveis à distância. Na década de 1960, o Pentágono começou a desenvolver os chamados mísseis anti-radiação, projetados para localizar as emissões de um radar de defesa aérea e destruí-lo, entre eles o AGM-88 HARM, no inglês High Speed Anti-Radiation Missile, conhecido como o míssil anti-radiação de alta velocidade AGM-88, desenvolvido na década de 80 e atualmente pela Raytheon para destruir radares inimigos. O HARM foi projetado para detectar as emissões de radares inimigas e segui-las até a fonte, produzido para tentar capturar radares antes que eles possam ser desligados pelos seus gerenciadores militares. O míssil possui um sistema de propulsão próprio baseado em motor de foguete de impulso duplo Thiokol SR-113 TC1, com combustível sólido que opera em velocidades máximas de 2.280 km por hora ou Mach 2, a um alcance de até 150 km, e por não produzir fumaça, torna difícil a sua detecção pelo inimigo. Trata-se de um míssil tático ar-superfície de incríveis 4,1 metros de comprimento, 360 quilos de peso, 101,6 centímetros de envergadura, com base em seus cannons, e 25,4 centímetros de diâmetro, que oferece suporte para ogiva de fragmentação autoexplosiva, projetada para estilhaçar os radares inimigos, tornando-os inoperáveis. O AGM-88 pode detectar, atacar e destruir uma antena de radar ou transmissor com o mínimo de entrada da tripulação aérea. O sistema de orientação proporcional, que se concentra nas emissões de radar do inimigo, tem uma antena fixa e uma cabeça de busca no nariz do míssil. O programa do míssil tinha como objetivo inicial integrar aos caças Grumman A-6E, A-7 e FA-18 e mais tarde ao A-6E, A-7 e o EA-6B. O programa de pesquisa e desenvolvimento para uso no F-14 Tomcat foi iniciado, mas não concluído. Então a Força Aérea introduziu o HARM no F-4G Wild e mais tarde nos F-16 especializados, equipados com o sistema HARM Target System, o HTS. Entre as centenas e milhares de armas enviadas à Ucrânia, baseadas no pacote de ajuda dos Estados Unidos e da OTAN no atual conflito no leste europeu, o que incluiu o sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade HIMARS, que os militares ucranianos usaram efetivamente para atingir postos de comando russos, lançadores portáteis Javelin, depósitos de munição e muito mais, bem como aos obuseiros M777, que tem sido uma parte crítica da luta no Donbas. A nação em guerra recebeu os mísseis AGM-88 HARM. Em 9 de agosto, o Pentágono anunciou que os Estados Unidos enviaram mísseis AGM-88 anti-radar ou anti-radiação para aeronaves ucranianas atingirem sistemas de radar russos, marcando a primeira vez que o Departamento de Defesa reconheceu o envio do míssil anteriormente não divulgado pela Ucrânia. O míssil americano AGM-88 tem um alcance superior a 50 km e, por isso, se enquadra no quesito de armas de longo alcance que os americanos forneceram à Ucrânia. Os mísseis podem ser usados para atingir sistemas de radar antiaéreos russos, aqueles utilizados pelo sistema S-400, o que tornou muito difícil para a Força Aérea Ucraniana operar em grandes áreas do espaço aéreo ucraniano.
Os mísseis também podem atingir radares de contrabateria, que a Rússia usa para atingir a artilharia ucraniana. O objetivo do uso dos mísseis anti-radiação pelos ucranianos é limpar o céu para usar seus drones de fabricação turca Bayraktar TB2. Isso porque os russos adaptaram seu sistema de defesa aérea com o passar do tempo do conflito e adquiriu grande capacidade de abater os drones. E a Força Aérea Ucraniana utiliza seus caças MiG-29 de origem soviética para lançar os mísseis americanos e aniquilar os sistemas de defesa antiaéreo russos. Mas como funciona o reconhecimento e ataque do míssil AGM-88? Na Força Aérea Americana, os mísseis geralmente estão acoplados aos caças F-16 ou de outros caças de origem americana, que auxilia o míssil HARM a utilizar os radares, sensores e sistemas de orientação dos próprios caças, que também pode acoplar pods com sistema de direcionamento, o HTS-AN ASQ-213, especialmente projetado para adicionar os mísseis AGM-88. Segundo engenheiros da USAF, o HTS, o radar, é o modo mais eficaz do AGM-88 em funções exigentes e complexas de supressão de defesas aéreas inimigas. Outro modo pode ser o sensor RAS do próprio míssil, entretanto, reduz drasticamente a emissão, detecção e capacidade de detecção do míssil. Se os caças já ultrapassados da Ucrânia não possuem os sistemas de auxílio, como tais mísseis são direcionados? No caso em particular, a Força Aérea Ucraniana trabalha no modo dispare e esqueça ou modo pré-informado, onde as coordenadas do local do radar inimigo já são alimentadas no míssil. Os russos já possuem capacidade de reconhecer e bloquear os mísseis AGM-88 HARM através dos radares de detecção 9S-18M3 Kupol do complexo Buk M3 da década de 80 ou com o detector de altitude VVO 96L6 do sistema S-400 ou mesmo complexo de defesa Gazette-Kie. Além disso, o GPS dentro do míssil poderia ter sido bloqueado pelos sistemas russos R-330 Zytel ou R-330M1P, deixando o AGM-88 com um sistema de navegação inercial isolado. O míssil está operacionalmente implantado em toda a Força Aérea Americana, em plena produção como um projeto conjunto da Força Aérea e da Marinha Americana, e foi usado amplamente nas guerras do Golfo, de Kosovo, do Iraque, Líbia e atualmente na Ucrânia. Com os mísseis americanos AGM-88 HARM nos céus, os radares e os sistemas de defesa aérea do inimigo estão suscetíveis a ataques do tipo que podem neutralizar definitivamente ou forçar seus gerenciadores a suspender temporariamente as funções da defesa antiaérea, colocando em risco todo o espaço aéreo adversário, infraestruturas e tropas em terra. Peço a sua colaboração se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação e também seguir o canal no Twitter e no Instagram pela @AreaMilitarOff. Nossas análises e informações seguem diariamente. Se possível, conto com a sua colaboração doando qualquer valor para a chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com.